Muito bem. Quem é? Bom, hoje eu vou fazer um estudo um pouco mais breve, porque esse final de semana foi muito intenso. Então, e foi, né? Então, é. Então eu vou falar um pouquinho sobre a vida desse sujeito e eu tenho certeza que talvez a totalidade de nós sabe, se não sabe um pouco sobre a vida do Jorge Francisco, mas conhece um pouco da sua obra. E Jorge Frederico. Jorge Frederico. O Francisco. Não, é porque eu estava pensando. Não, pior que. Em um certo sentido. Por quê? Jorge Frederico, também como Francisco, também como Santa Teresa, como São João da Cruz, tiveram em um certo momento da vida um êxtase. Então, essa foto aqui ilustra o êxtase de Jorge Frederico. Tá? Quando ele vê, ele tem uma visão do céu se abrindo e de Jesus. Algumas biografias dizem que ele fala que o próprio Deus, outra biografia diz que os anjos conversaram diretamente com ele e agradeciam a disponibilidade dele. Então eu tenho certeza que vocês conhecem a obra de Jorge Frederico. Onde ele viveu? Ele viveu. A roupa tem tudo a ver com a época, né? Então, vamos lá. O nosso momento chave é abril de 1742. Pronto, agora você já está revelado exatamente a coisa mais importante que aconteceu no dia 13 de abril de 1742. Mas vamos chegar lá. O nosso herói nasceu, alguns dizem que foi 20 e poucos de fevereiro, outros dizem comecinho de março, porque o calendário gregoriano e o calendário luterano alemão da época tinham divergência de alguns dias. Então, o nosso herói nasceu no que na época era ainda um estado da Prússia e depois se tornou Alemanha. Nesse período, é um pisciano muito criativo, muito que se dedicou às artes durante a sua vida, mais especificamente a uma determinada arte. E o seu pai tinha uma profissão muito curiosa. O seu pai era um barbeiro cirurgião. Já ouviu falar disso? Um físico, exatamente. É. Para quem quiser ter uma ideia, assista a um filme O Físico, que se passa um pouco na Inglaterra. Exatamente. Fala um pouquinho sobre o ensino da medicina de Avicena, né? No Oriente. Enfim, o seu pai era um barbeiro que também operava aos feridos de guerra nessa época do século XVII. Em campos de batalha eram operados por barbeiros. Então era a profissão de seu pai. E o seu pai tinha muita expectativa, queria que o filho fosse doutor advogado. Só que o menino não tinha jeito para isso. E quando criança, ele, segundo as biografias, mais ou menos um consenso, esse menino ouviu, uma das vezes que na missa teve música ao vivo lá, esse menino ficou encantado e quis aprender a tocar piano. Na época não era piano, era órgão, né? Não existia ainda o piano forte, como a gente conhece hoje. Então, esse menino começou a ter algumas aulas e treinar órgão escondido dos pais. Os pais eram muito simples, eram uma família muito numerosa. Então, em algum momento, quando um músico importante visitou a região onde esse menino vivia, e eles estavam querendo ouvir músicas locais, músicas regionais. E o menino falou que sabia tocar uma música local ali. E tocou uma peça dele mesmo. Opa! Então,
todo mundo ali descobriu que o menino sabia tocar o órgão da igreja. E o patrono da igreja daquele local ficou muito encantado e com a facilidade com que o menino tocava, com a sua destreza, com o seu talento, e ofereceu uma bolsa de estudos para esse menino aprender música. Tá? E o menino era muito bom mesmo. Só que o menino era melhor do que tocar, o menino era bom em compor. Ao longo de sua vida, Jorge Frederico compôs muitas centenas de obras. Até o momento chave de abril de 1742, já tinha sido catalogado mais de 600 composições desse homem. Muitas óperas. E para quem assistiu, embora não seja uma ópera, mas a Nona Sinfonia de Beethoven, ou quem assistiu a Aida de Verdi, ou quem já assistiu uma ópera, tem uma ideia da complexidade que é escrever uma ópera. Então, o Jorge escreveu muitas óperas na sua vida, escreveu muitos oratórios. Ele vivia num período em que a igreja, naquela região pós-medieval, barroco, né, da Europa, a igreja era muito forte. Então, a maioria das músicas eram compostas para atividades religiosas. Tá bem? Então, esse menino, já jovenzinho, compôs muitas coisas conhecidas por nós. Talvez uma das mais conhecidas, se o nosso amigo aqui funcionar, eu vou colocar alguns trechinhos de obras desse grande compositor, que eu sei que vocês conhecem, para ilustrar um pouquinho da sua vida. Então, essa aqui é uma obra muito conhecida dele. Essa é mais conhecida ainda. Oh, você conhecia? Tá vendo? As próprias Sônia, que não tinha, estava assim questionando a própria lembrança dela, de não saber quem era o Jorge Frederico, já lembrou. Como chama essa obra? Passacaglia. Tá? Passacaglia. Essa obra é muito famosa. Conhecem, não? Já ouviram essa peça? Muito bem. E o nosso herói, ao longo da vida, como todas as pessoas, teve as suas virtudes, teve as suas vicissitudes e passou muita dificuldade financeira. Mas passava muita dificuldade financeira por dois motivos. Um, porque a arte que ele escolheu exercer ao longo da vida, que foi a música, não era uma coisa muito fácil de se ganhar dinheiro naquela época. Nem hoje, mas pensa naquela época. Você precisava ter um patrono e você compunha sob demanda. Então as pessoas compravam, te pagavam, você compunha uma obra para elas. E ele era uma pessoa que era muito dado aos prazeres gastronômicos. Então, ao longo da vida, ele foi adoecendo muitas vezes por conta disso, e também porque ele era muito refinado no seu gosto de alimentos, aí, nos seus prazeres alimentícios. Então, ele sempre se endividava, depois ficava bem.
Em um certo momento, ele foi fazer uma visita por convite, ele já estava famoso, então por convite da família dos Médici de Florença, então ele foi para a Itália e fez muito sucesso na Itália. Primeiro em Florença propriamente, uma passagem, um curto período em Florença, depois ele esteve em Veneza e de Veneza ele foi chamado para compor e o pessoal contratou muito o serviço dele como organista e compositor em Roma, depois em Milão. Depois ele voltou à Alemanha e recebeu uma indicação do seu patrono, que também era um patrono da igreja na época, para que ele fosse se apresentar em Londres, na Inglaterra. E quando ele chega a Londres, as primeiras peças dele fazem muito sucesso, muito sucesso. Então termina o período que ele foi licenciado pelo seu patrono para ficar em Londres, ele tem que retornar. E ele começa a atrasar. Ele já tem um bom dinheiro na época, então ele resolve ficar porque Londres dava tudo, oferecia tudo que ele queria. Então, olha que interessante como é uma vida muito comum para todo, igual de todos nós. Você tratava-se de uma pessoa com muita criatividade. E aí ele volta para a Alemanha, depois ele vai para Hamburgo, fica um tempo em Hamburgo. Depois um novo patrono, que sucedeu o primeiro, também fala para ele voltar a Londres para uma segunda temporada de alguns anos e permite que ele vá à Inglaterra. Aí acontece uma coisa interessante. Ele volta à Inglaterra, mas as peças que ele escreve não agradam mais. Olha que coisa interessante. Um homem com uma criatividade muito absurda, que fez um tremendo sucesso em toda a Europa, vai para o lugar onde ele mais gostou de viver e aí ele não é mais reconhecido. No sentido de ficar famoso. Ele era famoso, mas ninguém mais, as apresentações das peças dele, que antes levavam semanas nos teatros, passavam a ter apenas uma temporada de 2, 3 dias. E ele passava a compor novamente e tentava se apresentar, só que as peças que ele compunha para apresentar com orquestra, especialmente com coro, como as óperas, eram muito caras para se produzir. Então ele começa a gastar todo o dinheiro dele que ele tinha acumulado como produtor musical, como compositor, para tentar sustentar um sucesso que ele já não tinha mais. Olha que interessante. E aí ele começa a se afundar em dívidas. Olha que coisa. O Mozart foi assim também. Mas com esse nosso amigo Jorge Frederico, ele se afundou mesmo, tanto que ele recebeu várias ordens de prisão, que naquela época na Inglaterra, as pessoas que deviam muito dinheiro e não tinham condição de pagar, ou tinham que ir embora da Inglaterra, ou eram presas, pagavam parte da sua dívida encarcerados, tá bom? Oi. Ainda bem que ele mesmo tortinho, ele produziu o negócio, ele falou assim, imagina se ele esperasse, né, melhorar para começar a produzir, exatamente. com as dificuldades dele, ele entendeu? Trabalhou, né? Trabalhou. Aliás, ele sofreu muito durante a vida e como disse a nossa mensagem no começo que a Cláudia leu, nós para encontrarmos Deus precisamos estar dispostos a algum sofrimento. E esse moço sofreu bastante durante a vida, muito. Ele foi muito famoso. Depois não era mais. Se endividou, faliu e tinha ordens de prisão. Ele estava mesmo na pindaíba. Um pouco antes desse período, ele compôs várias obras muito conhecidas. A próxima se chama Música Aquática. Já ouviram música aquática? Não? Claro que já. É que agora que eu vou colocar, vocês vão saber quem é o Jorge, mas... Música aquática.
Muito bem. Lembraram? O Georg Friedrich Händel, tá? Muito conhecido por todos nós, tá? Escreveu música aquática, tá? Entre outras obras tão importantes, e muitas áreas para óperas, para operetas, enfim. Eu tinha uma coisa que eu ia comentar com você que era semelhante à história do Francisco, mas depois eu me lembro. Isso, nós vamos chegar no êxtase. Ele também compôs peças que são muito conhecidas, vocês já ouviram, mas são áreas delicadíssimas. Aqui nós vamos ver agora uma peça cantada por uma soprano, acho que é a Patrícia Janikova, se eu não me engano, mas ela é uma mocinha, fez muito sucesso agora, muito recentemente, e deixou uma situação muito interessante. Ela, muito virtuosa, uma soprano belíssima, ela teve câncer de mama com 20 anos, 21 anos, uma coisa assim, tá? E infelizmente, enfim, mas a vida dela foi marcada por um talento absurdo. Então vamos ouvir Sombra Nunca Mais. Acho que é esse aqui agora. Ombra Mai Pia. Patrícia Janekova. Tá? Opa, muito alto.